Ricozeta Mafela, o piloto que voou no último voo a sair do aeroporto de Palu, na Indonésia, antes do desastre. O capitão Ricozeta Mafela estava sentada na cabine do voo 6231 no que parecia ser uma noite normal em Palu. Céu estava limpo, os instrumentos da cabine mostravam absoluta normalidade e os passageiros embarcavam sem imaginar que, em minutos, a linha tênue entre a vida e a morte seria traçada diante deles. O comandante da aeronave, experiente e meticuloso, carregava o peso de dezenas de voos bem-sucedidos em sua carreira. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Sentado no cockpit, ele ouviu aquilo que nenhum manual de aviação poderia prever: uma voz. Não veio do rádio, não veio da cabine de comando, e tampouco poderia ser atribuída ao barulho dos motores. Era algo íntimo, profundo, quase impossível de descrever. Essa voz insistia em apenas uma ordem: decole agora. Pilotos são treinados para não ceder a impulsos. O rigor do protocolo existe justamente para evitar riscos desnecessários. Cada minuto em solo segue uma cadência de procedimentos que garantem segurança. Mas, naquela fração de tempo, o capitão percebeu que ignorar aquela sensação significava desafiar algo maior do que a disciplina da aviação. A inquietação era tão forte que se transformou em uma decisão inesperada: antecipar a decolagem em 3 minutos. Para qualquer passageiro, isso não faria a menor diferença. 3 minutos é o tempo de colocar a bagagem no compartimento ou ajustar o cinto de segurança. Mas, para aquela aeronave, esse pequeno desvio se tornaria o divisor entre um voo rotineiro e uma tragédia sem precedentes. Enquanto o controlador de tráfego confirmava a liberação para a partida, o capitão avançou os motores. A aeronave ganhou velocidade e se ergueu sobre a pista, deixando para trás a segurança da terra firme. Os passageiros se acomodaram, abriram livros, ajeitaram travesseiros, e poucos perceberam a urgência quase invisível por trás daquele início repentino. Eles não sabiam, mas já estavam fora do alcance de uma catástrofe que estava prestes a despedaçar a cidade abaixo deles. 3 minutos depois que o avião deixou o solo, o chão tremeu com uma violência impossível de conter. A cidade de Palu foi atingida por um terremoto de magnitude 7.5, capaz de abrir rachaduras profundas no asfalto e balançar edifícios inteiros como se fossem brinquedos frágeis. A pista recém-utilizada começou a se partir, o controle aéreo entrou em colapso, e a paisagem pacífica daquela tarde se transformou em um cenário de destruição. Dentro da cabine de comando, o capitão ainda não sabia a extensão do que acontecia. Tentou chamar a torre de controle, mas não obteve resposta. Tentou de novo. Silêncio absoluto. Do alto, olhou para o horizonte e percebeu nuvens de poeira se levantando, prédios cedendo e, em poucos instantes, um movimento no mar que gelou seu sangue, a formação de ondas circulares que cresciam e avançavam em direção à costa. Era o prenúncio de um tsunami. Enquanto a aeronave ganhava altitude, a tragédia se revelava por baixo de suas asas. Estradas se rompiam, bairros inteiros desapareciam sob escombros, e a Baía de Palu começava a engolir a si mesma em paredes de água. A visão de cima era tão surreal que, por um momento, parecia uma cena impossível de acreditar. Mas para quem estava em terra, não havia nada de real, apenas pânico, correria e destruição. No cockpit, a inquietação inicial se transformava em compreensão. Aquela voz, aquela urgência inexplicável, tinha conduzido à decisão que salvaria 148 pessoas. Se o voo tivesse aguardado os 3 minutos previstos, o terremoto teria atingido a pista antes da decolagem, impossibilitando qualquer chance de saída. O avião estaria preso em solo quebrado, cercado pelo caos, sem nenhuma alternativa de fuga. Lá em cima, os passageiros permaneciam alheios. A maioria acreditava estar apenas em mais uma viagem curta, aproveitando a vista do mar e o cair do sol. Alguns cochilavam, outros mexiam no celular, sem imaginar que estavam distantes apenas por um fio de minutos do pior cenário possível. Mas enquanto o voo seguia, outra história dramática acontecia no solo, e ela não seria contada pelos instrumentos de bordo. Dentro da torre de controle, um jovem de apenas 21 anos lutava contra a destruição ao redor para manter contato com o avião que acabará de autorizar a decolagem. Sua decisão naquele instante, assim como a do piloto, carregava um peso imenso. Ele sabia que o prédio poderia ceder a qualquer momento. Sabia que a vida estava em risco. Ainda assim, permaneceu diante dos monitores, repetindo procedimentos, garantindo que o voo estivesse fora de perigo antes de pensar em si mesmo. Enquanto seus colegas fugiam em busca de sobrevivência, ele escolheu permanecer. O avião já ganhava distância sobre a baía. Mas a pergunta permanecia: até que ponto uma decisão instintiva pode desafiar o destino?
E qual o preço real de salvar vidas quando cada segundo de atraso custa não apenas estruturas, mas pessoas inteiras? O voo estava seguro, mas no chão, a torre de controle começava a desmoronar. E dentro dela, um jovem controlador escrevia os últimos atos de sua própria história. Na cabine, o piloto e sua tripulação ainda tentavam compreender o silêncio vindo da torre. O rádio, que antes transmitia instruções claras, agora devolvia apenas estática. A ausência de comunicação, em aviação, é como perder a visão em meio a uma estrada cheia de curvas. Mas o capitão não sabia que, na torre de controle, um jovem de 21 anos travava a luta mais difícil de sua vida. Seu nome era Antonius Gunnar van Agung. Para muitos, apenas mais um funcionário entre dezenas no aeroporto de Palu. Mas, naquela noite, sua dedicação ultrapassou qualquer limite humano. Quando o terremoto atingiu o prédio da torre, paredes estremeceram, vidros se estilhaçaram, e o andar onde ele trabalhava começou a tremer como se fosse feito de papel. Colegas correram desesperados pelas escadas, gritando para que ele fizesse o mesmo. Mas Antonius não se moveu. O radar ainda mostrava o voo que havia acabado de decolar. Ele sabia que a aeronave precisava de instruções para se afastar rapidamente da zona de risco, ainda dentro do espaço aéreo instável. Abandonar a posição naquele momento poderia significar deixar 148 pessoas à deriva, sem orientação. A escolha, para ele, foi clara: ficar. Aos poucos, o prédio parecia desabar ao seu redor. As luzes falhavam, o teto rangia, e o chão tremia em ondas intermináveis. Antonius segurava o microfone com mãos firmes, enquanto a adrenalina tomava conta do corpo. Sua voz ainda era calma quando transmitia as últimas coordenadas, confirmando ao piloto que a aeronave estava livre para seguir em segurança. Foram segundos eternos. Quando finalmente percebeu que o avião já estava fora de perigo imediato, ele olhou em volta. Não havia mais ninguém. Estava sozinho em um prédio condenado. O instinto de sobrevivência, então, falou mais alto. Antonius correu em direção à única saída que ainda restava, uma janela do quarto andar. Lá embaixo, o chão rachado e o caos da evacuação. O jovem respirou fundo, talvez pela última vez, e saltou. O impacto foi devastador. O corpo não resistiu completamente à queda. Colegas e equipes de resgate o encontraram logo depois, gravemente ferido. Ele ainda estava consciente, mas seu sacrifício já tinha um preço irreversível. Horas mais tarde, veio a notícia que atravessou o país: o jovem controlador não resistira. A tragédia da sua morte, no entanto, não foi apenas mais uma estatística em meio ao desastre. Foi o ato final de alguém que entendeu a grandeza da responsabilidade que carregava. Sua decisão garantiu que o voo estivesse completamente seguro antes que pensasse em si. E esse gesto transformou Antonius em símbolo de coragem para toda a aviação. Enquanto isso, o avião já seguia sua rota, cortando nuvens iluminadas pelo pôr do sol. Nenhum passageiro sabia, naquele instante, que sua sobrevivência estava ligada a dois atos quase invisíveis: a intuição inexplicável do piloto e o sacrifício silencioso de um jovem controlador. Dois personagens distintos, unidos por um destino que se cruzou em segundos. Na cidade, a destruição avançava. O tsunami, que se formou minutos após o tremor, invadiu bairros inteiros. Imagens registradas mais tarde mostrariam carros sendo arrastados como brinquedos, navios empurrados para dentro de ruas, famílias inteiras tentando escalar telhados na esperança de escapar da parede de água. O caos era absoluto. No aeroporto, a pista estava inutilizável, rachada em diversos pontos. Aviões que ainda estavam em solo foram destruídos ou abandonados. O terminal se transformou em abrigo improvisado, com centenas de pessoas feridas e desesperadas. E, no meio desse cenário, a história do jovem controlador começou a circular entre colegas, passageiros e familiares. Logo, sua imagem correu o mundo. Manchetes internacionais destacavam não apenas a magnitude do desastre, mas também o gesto de coragem que havia permitido a decolagem de um avião cheio de pessoas. O nome Antonius passou a ser lembrado não como vítima, mas como herói. Mas a pergunta que permanecia era: o que fez o piloto agir contra todos os protocolos, antecipando a decolagem justamente no instante necessário? O que fez aquela voz, aquela intuição, soar tão convincente a ponto de levá-lo a contrariar décadas de treinamento rígido? A resposta talvez não esteja nos manuais, nem nas estatísticas de segurança aérea. Talvez esteja em algo mais profundo, no mistério que envolve decisões humanas em momentos de tensão extrema. O avião seguiu em segurança até seu destino, mas a história não terminou ali. Nos dias seguintes,
Enquanto sobreviventes tentavam reconstruir suas vidas em Palu, relatos começaram a emergir. Pessoas que estavam na cidade no momento do terremoto falavam de sensações estranhas antes do tremor, presságios, sonhos inquietantes e uma atmosfera carregada difícil de explicar. Coincidência? Intuição? Ou algo que desafia o entendimento racional? O fato é que, naquele voo, duas forças se encontraram: o instinto de um piloto e o sacrifício de um jovem controlador. E ambos convergiram para salvar 148 vidas. Mas por trás desse desfecho, restava ainda o enigma: de onde veio a voz que mudou o curso daquela noite? Naquela noite, enquanto o avião cortava os céus em segurança, o capitão Ricoseta Mafela permanecia inquieto. Por mais que o voo tivesse transcorrido sem incidentes, algo dentro dele não o deixava em paz. Não era apenas a ausência da torre de controle, nem o silêncio no rádio. Era aquela voz interior que o havia empurrado a agir contra toda a lógica. Durante entrevistas concedidas dias depois, Mafela relatou que, instantes antes da decolagem, uma sensação irresistível tomou conta de si. Era como se uma ordem, vinda de um lugar que ele não conseguia identificar, sussurrasse com urgência: decole agora. Quem nunca esteve dentro de uma cabine pode não compreender a gravidade dessa decisão. Na aviação comercial, cada segundo é cronometrado, cada procedimento revisado, cada ação fiscalizada. Não se trata de um espaço onde há margem para improvisos baseados em pressentimentos. Ainda assim, Mafela rompeu a regra. Confiou em algo que estava além da razão. E 3 minutos depois, a terra se abriu. Câmeras de segurança no aeroporto registraram o momento em que o tsunami invadiu a pista e engoliu veículos, aviões e pessoas. As imagens mostram exatamente onde o voo 6231 estaria se tivesse aguardado o tempo normal para a decolagem. Era uma cena apocalíptica, e o simples atraso de poucos minutos teria transformado aquele avião em parte da tragédia. Quando essa revelação veio à tona, o choque tomou conta do país. Sobreviventes e especialistas se perguntavam: foi apenas uma coincidência? Um instinto apurado por anos de treinamento? Ou algo maior, um aviso inexplicável, talvez divino, que salvou centenas de vidas? O próprio capitão nunca conseguiu explicar. Em suas palavras, tudo o que sabia era que precisava agir, e que, por alguma razão, aquela urgência tinha soado mais forte que qualquer protocolo. Enquanto isso, famílias dos passageiros começaram a compreender a dimensão do que havia acontecido. Para eles, não era apenas mais uma viagem concluída com sucesso. Era um milagre disfarçado de rotina. Muitos só descobriram a verdade dias depois, ao assistirem às reportagens que detalhavam o caos em Palu e o sacrifício de Antonius Gunawan Agung. O contraste era brutal. Dentro do avião, crianças brincavam no colo dos pais, passageiros cochilavam, e casais discutiam trivialidades sobre o destino da viagem. Do lado de fora, uma cidade inteira era devastada. E, entre os dois mundos, havia 2 homens: um piloto que ouviu uma voz que não soube explicar, e um controlador que sacrificou a própria vida para garantir a segurança de estranhos. Com o passar das semanas, a narrativa ganhou força internacional. Revistas, jornais e programas de televisão chamavam Antonius de o guardião da pista e descreviam o capitão como o homem que confiou em algo além da lógica. A combinação de suas histórias se tornou um lembrete poderoso de que a vida, em seus momentos mais frágeis, pode ser decidida por instantes invisíveis. E essa é talvez a parte mais desconcertante. Se Mafela tivesse esperado, o avião jamais teria saído do solo. Se Antonius tivesse fugido junto aos colegas, não teria havido controle para guiar a aeronave. 2 destinos individuais se uniram em perfeita sincronia, não para garantir glória pessoal, mas para salvar 148 pessoas que nunca saberiam o quanto deviam a eles. Para alguns, essa sequência de eventos é prova de que existe algo maior do que o acaso. Para outros, é simplesmente a somatória de instinto, disciplina e coragem humana em estado puro. Seja qual for a explicação, o impacto é inegável. Cada passageiro daquele voo carrega consigo uma vida que poderia ter sido interrompida em questão de minutos. No aeroporto reconstruído de Palu, há hoje uma placa em homenagem a Antonius. Gravado em metal, seu nome ecoa entre paredes que simbolizam não apenas destruição e perda, mas também bravura e esperança. E, nos céus, cada piloto indonésio que escuta essa história é lembrado de que, às vezes, responsabilidade e intuição caminham lado a lado. No fim, o que essa tragédia e esse milagre silencioso nos deixam é uma reflexão. O que realmente define coragem? Será um instinto que nos move a agir quando tudo diz para esperar? Ou será a decisão consciente de colocar a vida dos outros acima da própria? Antonius e Mafela responderam a essa pergunta não com palavras,
mas com escolhas. E suas escolhas se transformaram em legado. 148 passageiros chegaram em segurança ao destino. Uma cidade chorou seus mortos. Um país encontrou, no meio da dor, exemplos de humanidade que jamais serão esquecidos. E nós, ao ouvirmos essa história, ficamos diante de uma lição que vai além da aviação. A vida pode mudar em um instante, e às vezes são os instantes mais improváveis que carregam o peso da eternidade. Agora eu lhe pergunto, se estivesse no lugar deles, você teria ouvido essa voz? E teria tido a coragem de ficar quando todos fugiam?